Uniclac. Olá, meus alunos. Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil da LAC Concursos. E esse é o nosso terceiro bloco dos estudos sobre tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil, a gente passa a tratar a partir de agora. Nas duas últimas aulas, nos dois últimos blocos, nós falamos sobre o conceito de tutelas provisórias, analisamos a classificação das tutelas provisórias à luz do artigo 294 do Código de Processo Civil e identificamos também algumas regras genéricas aplicáveis a todas as espécies de tutelas provisórias, entre ali o artigo 295 e 299. No último bloco, trabalhamos as tutelas de urgência especificamente, diferenciando as tutelas de urgência antecipada da tutela de urgência cautelar, algo que cá para nós não causa tanto efeito do ponto de vista prático atualmente, conforme identificamos no novo CPC, a necessidade de distinguir as duas espécies de tutelas de urgência diminuiu significativamente, até pela aplicação do princípio da fungibilidade, já falaremos, de modo que o tratamento legislativo é praticamente homogêneo, né? O mesmo tratamento legislativo para a tutela cautelar também se dá à tutela antecipada. Quase na totalidade. Talvez a única distinção prática seja exatamente o tema que nós vamos trabalhar nesse bloco agora, terceiro bloco. Então, nós fizemos a distinção das duas, da tutela cautelar para a tutela antecipada, e trabalhamos os requisitos, que também foram unificados com o novo Código de Processo Civil. O antigo código, nós tínhamos requisitos específicos para a tutela antecipada e requisitos específicos para a tutela cautelar. No caso da tutela antecipada, exigia-se prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Isso não existe mais. Os mesmos requisitos aplicáveis à tutela cautelar também são aplicáveis à tutela antecipada, quais sejam a probabilidade do direito, fumus boni iuris, e o periculum in mora, o perigo de dano e o risco ao resultado prático do processo. Mesmos requisitos, com apenas um detalhe: a tutela antecipada tem um requisito negativo específico, que é a não possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da sentença. O juiz, ao conceder a tutela de urgência antecipada, ele deve se atentar para a reversibilidade dos efeitos da decisão. Se é possível retornar ao status quo ou não. Por que requisito negativo? Porque ele não pode, em tese, conceder a tutela antecipada se identificado o risco de irreversibilidade. Tem que ser reversível. De qualquer forma, nós vimos que essa tese, essa norma, melhor dizendo, ela não é absoluta, especialmente quando identificamos situação de irreversibilidade recíproca. Se o dano causado ao direito for maior do que o dano decorrente da irreversibilidade, deve-se conceder também. Isso tudo nós trabalhamos na última aula, e agora, nesse terceiro bloco, nós trabalharemos especificamente sobre a tutela de urgência antecipada, requerida e concedida ou não, de forma antecedente. Lembre-se, quando falamos sobre a classificação, a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. Se de urgência, pode ser antecipada ou cautelar.
E a tutela antecipada ou cautelar pode ser concedida de forma antecedente ou incidental. Agora nós vamos falar especificamente sobre a tutela antecipada antecedente. Então, o procedimento para a concessão da tutela antecipada antecedente. Ok? Sobre o que nós estamos falando, professor? Vamos para o código, vamos analisar à luz da lei, né, o que significa esse tema, já para te situar na nossa aula e começarmos efetivamente os trabalhos. Artigo 303 do novo CPC diz o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ou do risco ao resultado útil do processo. Então, observem, contexto da tutela de urgência antecipada. Lembre-se que a tutela de urgência antecipada é aquela de natureza satisfativa, onde adianta-se os efeitos da sentença. Então, o que eu defiro, né, o que é deferido, melhor dizendo, antecipadamente, são os efeitos da sentença. Ou seja, o direito material efetivamente buscado, pretendido pela parte. Então, adianta-se os efeitos de uma futura sentença de mérito. Mérito. Lembre-se que essa é a diferença da tutela antecipada para a cautelar. A cautelar ela tem natureza preventiva, assecuratória, né? Protege-se o objeto do processo para garantir o resultado útil futuro, mas a pretensão da parte só será satisfeita no final, se for julgado precedente. Isso na cautelar. Na tutela antecipada, adianta-se os efeitos da sentença de mérito e, por consequência, a pretensão da parte já é satisfeita desde logo. Desde logo. Por que dessa reflexão? Porque, notem, existem circunstâncias em que a urgência é tamanha e tão iminente que não dá tempo para preparar uma petição inicial completinha, com análise jurisprudencial, com doutrina, com argumentos bem abalizados, bem fundamentados, porque o risco é iminente, a urgência ela é contemporânea à própria petição. Então, não tem como eu preparar uma petição perfeitinha e distribuir agora, não tenho tempo para isso. Eu preciso primeiro resolver essa questão da urgência, né, e depois pensar na argumentação, na doutrina, na jurisprudência, juntada de documentos e etc. Nessas situações em que o legislador diz que a urgência é contemporânea à propositura da ação, o legislador ele autoriza que faça-se o protocolo de uma petição inicial simplificada. Exatamente, eu não tenho tempo para fazer uma petição inicial perfeitinha. Não tenho tempo. Então, ante essa urgência contemporânea, essa emergência, esse risco iminente, e é autorizado a apresentar agora, protocolar agora, uma petição inicial simplificada. Uma petição inicial mais superficial. Onde, notem, vou me limitar a requerer a tutela antecipada, a indicar o pedido da tutela final, expor a lide, expor o direito e demonstrar o perigo do dano. Vou me limitar a isso. E protocolo. Mais à frente, quando então tiver tempo, eu apresento uma complementação da petição inicial, juntando outros documentos, complementando a argumentação. Só que mais para frente. Isso é o que nós chamamos de tutela antecipada, requerida de forma antecedente. Requerida de forma
antecedente. Quando a urgência é tamanha e é contemporânea à propositura da ação, que não dá tempo de juntar uma petição inicial definitiva. Então, o legislador cria um procedimento específico para essas situações, um procedimento em que, depois de resolvida a questão da tutela antecipada, terei, então, a possibilidade de aditar, de complementar a minha petição inicial. Tá? Em outras circunstâncias, eu teria que apresentar a minha petição inicial completa agora, porque eu não teria a oportunidade de fazê-la novamente. Salvo hipóteses previstas na lei, né, relacionadas a fato novo, por exemplo, uma vez peticionada a minha inicial, eu não posso mudá-la. Nesse procedimento eu posso. A urgência é tamanha, o risco é tão iminente, que eu apresento uma petição inicial simplificada, informo o juiz que eu quero seguir o rito do 303, para quê? Para ele me dar a oportunidade futura de complementar a minha inicial. Claro? Só que existem alguns requisitos da inicial que eu tenho que preencher desde já. E esses requisitos nós identificamos no caput do artigo 300. Observem. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, muita atenção com esse segundo detalhe, a indicação do pedido da tutela final, tá? Esse pedacinho aqui tem gerado muita discussão no âmbito da doutrina. Alguns doutrinadores defendem, e eu concordo com eles, a despeito de respeitar muito alguns que se colocam de forma contrária, mas me afilio à primeira posição, de que nessa petição inicial, que ainda é simplificada, será complementada, já temos que indicar os pedidos da tutela final. Porque no momento de aditamento, eu não poderei mudar pedido. Não poderei incluir novos pedidos. Eu tenho que indicar o pedido da tutela final desde agora. Desde agora. Futuramente não terei oportunidade de complementá-lo. O que eu vou fazer à frente é complementar documentação e argumentação. E argumentação, o legislador é claro. Eu preciso requerer a tutela antecipada e já indicar o pedido da tutela final, fazendo a exposição da lide, ou seja, fazendo a exposição do conflito de interesses aqui existente, do direito, ainda que de forma simplificada, depois eu vou complementar, e do perigo de dano. E como nós estamos falando sobre antecipado antecedente, então, creio até que é desnecessário falar em risco ao resultado útil do processo, porque risco ao resultado útil do processo está mais para cautelar. Mais para cautelar. Aqui eu preciso requerer a tutela, indicar de forma objetiva os pedidos da tutela final, expor a lide, expor o direito e demonstrar o perigo do dano. Que é o que resumi aqui embaixo. Fiz isso, aí sim vamos iniciar o procedimento específico da tutela antecipada antecedente. Perfeito? Ok. Então vamos lá ver o que os parágrafos nos informam sobre o procedimento ante a concessão do pedido de tutela antecipada e ante ao indeferimento do pedido. Quais são os caminhos procedimentais que nós vamos seguir? Parágrafo 1º. Concedida a tutela. Então, requeria a tutela antecipada nos moldes do procedimento antecedente do artigo 303, e ela foi concedida. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, inciso 1º. O autor deverá aditar a petição inicial. Então, concedida,
o autor será intimado para aditar a inicial. Aditar a inicial com a complementação, notem, com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos, e observem aqui a confirmação do pedido de tutela final. Eu já os indiquei lá na petição inicial e tinha que indicar por conta do recolhimento de custas, porque nós vamos ver que no aditamento eu não preciso recolher novamente custas. Vou recolher na distribuição da primeira petição. Por isso que eu já tenho que definir os pedidos da tutela final e não posso mudar depois. Senão seria uma forma de burlar, né, o procedimento para não ter que recolher custas sobre os verdadeiros pedidos da tutela final, né? Então, o autor deverá aditar a petição com o complemento da argumentação, juntada de novos documentos, confirmação do pedido no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Essa questão aqui também é importante para o que nós trataremos como estabilização da tutela antecipada. Então, é possível, o prazo é de 15 dias, mas é possível que o juiz, e eu até diria recomendável, que o juiz confira prazo maior para fins de estabilização da tutela antecipada. E se é viável para o autor deixar estabilizar ou não. Inciso segundo, o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação na forma do 334. Então, aditada a inicial, o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação. Normal, isso aqui é procedimento comum. Não deu conciliação na audiência, então contesta. Inciso terceiro, não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do artigo 335. Então, o que o legislador está falando é o quê? Concedida a tutela, tá? E essa redação aqui não ficou muito boa, né? Concordo que não ficou muito boa. O professor Daniel Assunção critica muito, né? Porque, na verdade, concedida a tutela antecipada, o réu será intimado para cumprir. Pronto. O réu será intimado para cumprir a decisão, efetivando assim a tutela antecipada. E, concomitantemente, aí sim, o autor será intimado para aditar. Para complementar a inicial no prazo de 15 dias. E aí, complementada a inicial no prazo de 15 dias, o que nós teremos é procedimento comum. Vai intimar o réu para fazer uma audiência de conciliação ou mediação. Se não deu autocomposição em audiência, contesta. Contesta e nós vamos seguindo o procedimento comum. É o que a gente encontra aqui nesse parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Não realizado o aditamento. Então, não perde o foco. Tá? Não perde o foco. A liminar foi concedida, embora o legislador não tenha falado ali, o réu foi citado e intimado para cumprir a decisão, e o autor, melhor dizendo, foi intimado para completar a sua inicial, para aditar, expressão usada na lei, no prazo de 15 dias. Aditou a inicial, intima o réu para audiência, se não teve conciliação, o réu terá a oportunidade de contestar, nos moldes do que a lei estabelece. Mas e se o autor não aditar a inicial? O autor foi intimado para aditar a inicial no prazo de 15 dias, ou o prazo maior concedido pelo juiz, e ele não fez. Ele não fez. E aí, como é que nós ficamos? Parágrafo 2º responderá exatamente essa questão. Veja lá, não realizado o aditamento. Aqui se refere o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, o autor foi intimado a aditar a inicial, prazo de 15 dias ou prazo maior. Se ele aditou,
intima réu para audiência de conciliação, não teve conciliação, contestação, e vamos seguindo o procedimento comum. Agora, não aditou, então nós vamos ter uma sentença terminativa. Uma sentença terminativa, que é aquela sentença que extingue o feito sem resolução do mérito. Então, o juiz vai acabar o processo. Extinguir o feito sem resolução do mérito. Inclusive, essa informação é importante para o que nós chamaremos de estabilização da tutela, mais para frente. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos. É evidente. É evidente. Essa primeira informação é evidente. Eu distribuí lá minha petição inicial, e aí nós tivemos a inauguração de um processo. A liminar foi concedida, o autor foi intimado para aditar no prazo de 15 dias. Para onde o autor endereçará esse aditamento? Para onde você acha? Sim, é óbvio. Para o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída. E nos mesmos autos, não tem razão nenhuma, não teria lógica nenhuma de termos outros autos. É evidente. Evidente. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º será endereçado para onde? Para os mesmos autos. Para os mesmos autos. Nós temos um processo. Nós já temos um processo. Informação importante é a seguinte: sem incidência de novas custas. Sem incidência de novas custas. Essa informação é importantíssima. Razão pela qual, naquela petição inicial, de origem, já é indispensável que se faça indicação do pedido. Porque é com base no pedido que estabelecemos o valor da causa, e com base no valor da causa é que recolhemos custas. Eu já preciso indicar o pedido da tutela definitiva lá atrás. Por quê? Porque quando aditar, eu não vou recolher custas de novo. De novo, essa petição de aditamento, que se dará nos mesmos autos, por razões óbvias, não incidirá novas custas. Novas custas. Perfeito? Parágrafo 4º. Na petição inicial, a que se refere o caput desse artigo, o autor terá que indicar o valor da causa. Então, lá naquela primeira petição, na petição inicial, o autor já tem que indicar o valor da causa. Por isso que ele tem que indicar o pedido da tutela definitiva, porque com base nele, ele vai ter que dar o valor da causa e recolher as custas. Na hora do aditamento, ele não vai recolher de novo. Que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Observaram que está tudo devidamente concatenado? E parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício no caput desse artigo. Isso aqui é uma questão também interessante. E parece até um pouco óbvia, né? Mas com certeza alguns advogados têm se esquecido desse detalhe. Veja bem, o requerimento de tutela antecipada antecedente, ele tem um rito específico, previsto no artigo 303. E o juiz não tem bola de cristal. O juiz não tem bola de cristal. O juiz não sabe que aquela petição inicial que está sendo apresentada é uma petição simplificada, é uma petição reduzida. O juiz não tem como saber disso. Por conta disso, além de indicar o valor da causa, com base no pedido da tutela final e recolher custas, nessa petição inicial, o autor também tem que indicar que ele pretende seguir o rito do 303. Também tem que indicar que quer seguir o rito, né, da tutela antecipada antecedente, para que o juiz saiba que, concedida ou não, ele terá que intimar o autor para complementar. A complementação se dará nos mesmos autos
e aí sim, não haverá de incidir novas custas. Ok? Beleza. Vamos ver isso aqui num fluxograma, para que você consiga perceber perfeitamente o desenvolvimento, né, desse pedido de tutela antecipada antecedente. Como é que se dará o procedimento? Primeiro, nós vamos ter a distribuição de uma petição inicial simplificada. Simplificada porque nessa petição inicial, o que se fará será indicação, ou melhor dizendo, o requerimento da tutela antecipada, requerimento da tutela de urgência antecipada, fará a indicação dos pedidos da tutela final, do pedido da tutela final, exposição dos fatos, exposição, ainda que simplificada, do direito, e também a demonstração do periculum in mora. Do periculum in mora. Beleza. Simplificada. Distribuiu. Lembre-se que distribuição nós teremos em comarca com mais de uma vara, né? Se for comarca de vara única, nós vamos ter apenas registro. Em comarcas com mais de um juiz, talvez mais tecnicamente falando, com mais de um juiz competente para a causa, aí nós teremos registro e distribuição. Se for só um juiz competente para a causa, então só registro, não distribui. Mas normalmente a gente tem mais de um. Então, protocolada a petição inicial, distribuição. Distribuição, e o juiz terá que proferir uma decisão interlocutória. Com base naquilo que foi apresentado, o juiz terá que proferir uma decisão interlocutória dizendo se concede ou não a tutela antecipada antecedente. Como até agora a gente só falou de deferimento, então, protocolou a petição inicial, distribuiu, o juiz proferiu uma decisão interlocutória deferindo. Deferindo o pedido inicial. Se ele deferiu o pedido inicial, opa, agora eu tenho dois caminhos necessários. Primeiro, intimar o réu para cumprir a decisão. Ele concedeu a liminar. O juiz concedeu a liminar. Então, tem que intimar o réu para o cumprimento da decisão. Intimar o réu para o cumprimento da decisão. Considerando que esse deferimento se deu por decisão interlocutória, o artigo 1015 diz que esse réu que foi intimado para cumprir a decisão poderá impugnar a decisão interlocutória por meio de um recurso. Qual? Agravo de instrumento. Aí, aqui significa agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 1º. Protocolou inicial, distribuiu, juiz proferiu decisão interlocutória, deferindo. Então, intima-se o réu para cumprir. E o réu também terá a oportunidade de interpor recurso de agravo de instrumento, né, à luz do artigo 1015, inciso 1º. E, simultaneamente, o autor também será intimado. Será intimado para quê? Para aditar inicial. O réu será citado, né, intimado, citado para integrar o processo, intimado para cumprir a decisão, e o autor será intimado para aditar inicial, para complementar. Prazo de 15 dias ou prazo maior concedido pelo juiz. Lembrando que, no novo CPC, prazo processual, nós contamos em dias úteis. Dias úteis. Então, bastante atenção. Perfeito? Ok, professor. E aí, como é que fica? Vamos lá para o próximo quadro. Deferiu, réu foi intimado para cumprir a decisão, terá a oportunidade de agravar, beleza? Resolvido. Autor foi intimado para aditar. Então, deferimento, autor intimado para aditar. O autor pode fazer duas coisas. Autor intimado
para aditar no prazo de 15 dias ou superior, concedido pelo juiz. O autor pode ter dois comportamentos, um comissivo ou um omissivo, né? Ele pode aditar ou ficar inerte, não aditar. Qual que é a consequência de cada um? Se o autor aditar, então complementar a petição inicial, juntando documentos, complementando a argumentação e confirmando o pedido da tutela final, aditou, o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação. Se não tiver autocomposição aqui, ao réu será dada a oportunidade de contestar. Beleza. Agora, se o autor não aditar, se o autor ficar inerte, então nós teremos uma sentença de natureza terminativa. Terminativa por quê? Por quê? Porque ele não vai julgar o mérito. Perfeito? Beleza. Então, o procedimento da tutela antecipada antecedente, se for deferido o pedido. Se for deferido o pedido. Réu será intimado para cumprir, terá a possibilidade de interpor recurso de agravo de instrumento, autor é intimado para aditar. Se ele adita, vou para o procedimento comum. Intima réu para audiência de conciliação e mediação, não teve autocomposição, contesta. Se o autor não adita, sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. Parágrafo 6º do artigo 303 nos traz a consequência do indeferimento do pedido. Porque o pedido de tutela antecipada antecedente pode ser deferido ou não. Se for deferido, nós vimos. E se ele for indeferido, professor? E se ele for indeferido? Olha lá, parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Prazo baixou, hein? Sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, o que vai acontecer se o requerimento de tutela antecipada for indeferido? Então, o indivíduo fez aquela petição mais simplificada, aquela petição inicial mais simplificada, foi distribuído, o juiz vai dar uma decisão interlocutória, só que dessa vez uma decisão interlocutória de indeferimento. Indeferiu? Intima o autor. Para quê? Para emendar, afinal, nós estamos no procedimento do 303, da tutela antecipada antecedente. Então, intima o autor para emendar a inicial, prazo de 5 dias. Tá? Notem que aqui ele mudou o termo de aditar para emendar e o prazo de 5 dias. Se for concedida, o prazo será de 15 dias, podendo o juiz conferir prazo maior. Se for indeferida a tutela antecipada antecedente, intima o autor para emendar no prazo de 5 dias. Se o autor emendar, cita o réu, intima o réu para audiência de conciliação, não teve autocomposição, ao réu será dada a oportunidade de contestar. Se o autor ficar inerte, foi intimado para emendar, não emendou, sentença. Sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. Beleza? Então, esse é o procedimento da tutela antecipada antecedente. Tutela antecipada antecedente. Nós vamos parando por aqui, esse bloco, e no próximo bloco vou falar sobre a estabilização da tutela antecipada. Ok? Te aguardo daqui a pouco. Até mais.